E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, hoje eu tô aqui com o Arthur, Mamãe falei. mais uma vez. E, cara, esse é o Planeta Novo. Hoje a gente vai ter um papo aqui, um papo mais descontraído sobre outros assuntos, né? Acho que nem os maiores fãs do Racionais aguentam ouvir tanto, né, sobre Racionais. Mas a gente veio, conversou e tal, então foi o assunto em si. E, cara, você é um cara que saiu da internet pra entrar na vida política. Então, você tem noção que você é um dos primeiros do mundo nisso, né? Porque a internet é começo agora, no mundo todo, Eu basicamente. não tenho ideia de se eu sou um dos primeiros do mundo, cara, mas eu acho que é um case, sim. Porque, realmente, é aquilo que você falou, sem grande mídia, sem... Meu pai não é dono de partido, não é milionário que financiou minha campanha. Eu realmente fiz um canal na internet e virei deputado estadual. Realmente foi isso. É uma coisa bem... É um case, cara. É um case. É um negócio de sucesso e tal. E você já percebeu, por exemplo, uma movimentação semelhante de pessoas querendo replicar isso? Ah, mas com certeza. Né? Acho que não só depois de mim, mas antes de mim, já existiam pessoas ali com pretensões políticas fazendo canal no YouTube. No meu caso foi diferente, porque eu não entrei para ser político, né? Foi diferente. Eu sempre quis, mas nunca achei que eu poderia chegar lá. E aí, no final das contas, acabou tendo... Senhoras deputadas e senhores deputados, está levantada a presente sessão. Agora a gente pode fazer quanto a gente quiser. Foda-se. Convocada uma sessão extraordinária tem início às 19 horas. Puta, eles vão voltar a dizer não. Desculpa. Só voltando aqui, pessoal, a gente teve que cortar, né? Depois não sei, se você quiser, você põe isso na edição lá em branco e preto. O youtuber faz isso, né? Põe em branco e preto, o bagulho é bastidor, hein, meu? E aí... o que eu tava falando? Eu nunca achei que eu fosse chegar lá. Só que aí o meu canal começou a ficar grande. E aí, cara, é muito engraçado que a minha candidatura surgiu numa conversa completamente informal. Eu tava com o Renan Santos, voltando do Rio de Janeiro na minha Saveiro, que a gente foi cobrir a Olimpíada, e ele falou, cara, a gente não tem candidato a deputado estadual, quer ser? Eu falei, mentira, não é possível, nem conheço o cara. E foi isso. Foi tipo desse jeito mesmo? Desse jeito, cara. Foi uma conversa informal, foi embora. Você topou na hora? Na hora, falei, nossa, quero muito, cara. E aí, quando você chegou em casa e falou, caralho, agora eu vou... Agora eu vou. Não, na verdade... Você ficou com medo de perder e virar tipo um alvo de piada? Cara, não, eu fiquei com medo, na verdade, quando eu criei o canal de ser alvo de piada. Porque depois que o meu canal já chegou a possibilidade de eu me candidatar, já não era mais piada. Agora, no começo, quando eu fiquei um ano anônimo, fazendo meus vídeos de 20 minutos, que tinha 50 views, e aí os caras da academia ficavam meio aloprando, ninguém ouve você falar, aquela chatice lá, meu. Eu, não, assiste até o fim, meu, do que lá. Nessa época eu fiquei com medo de, fiz um canal e virei uma piada na internet. Pra sempre, né? Pra sempre. É tipo, ficar aquele negócio assim, uma vez ele tentou... Eu tenho esse medo. Para! Você já tem 900 e quanto você falou? Não, eu tô com 900, mas sabe qual é o meu medo? No futuro alguém fala assim, o teu avô, teve uma época que ele tentou até. Mas você conseguiu já, cara. Mas ele chegou a conversar com a mamãe, falei, o presidente atual. Já pensou? Mas, cara, 980 mil, bicho, é uma marca. Tanto que o YouTube dá placa pra quem chega em 1 milhão. Então, tem muito canal com 1 milhão, mas, cara, é uma marca, cara. É uma Você foi bem sucedido no que você fez. Você já sustenta 2 pais de família aqui, ó. Não, só tem vagabundo aqui. Posso falar que eu sou igual a você, meus companheiros de trabalho são a maioria vagabundo. Mas, cara, isso que você fala, cara, que ser um case, isso é muito louco, mano. Eu vi tu pequeno, eu achava engraçado, eu achava que era só por zoeira. Você me viu crescer? Não. Mas agora eu tô tendo a chance de ver você por trás. Legal. Aqui, né? E ver por trás. Mas eu lembro quando você começou, eu pensei que eu achava que você ia virar um cara do CQC. Se o CQC voltasse, eu falei, esse cara vai ser o cara do CQC. Eu cheguei até a receber um convite na época, cara, que o CQC estava pensando em voltar. Eu recebi até o convite. Mas o CQC me serviu de inspiração também, cara. Na verdade, assim, o cara que mais me inspirou a fazer o que eu fiz de ir em manifestação, e é uma coisa inconsciente, não foi uma coisa consciente, foi um cara de esquerda chamado Michael Moore. Ele é um gordão americano e ele fez um documentário esquerdista pra caramba, chamado Fahrenheit, onde se questiona ali alguns senadores republicanos sobre o atentado do 9/11 e tal.
E aí, cara, eu olhei aquilo lá e fiquei fissurado. Falei, meu, o que esse cara faz é maravilhoso. Ele confronta as pessoas com perguntas, com esse método socrático, e ficou no meu inconsciente. E aí eu fui, fiz, e acabou dando certo, e foi uma surpresa pra mim. Porque meu canal, ele cresceu, eu fiquei um ano completamente anônimo, aí eu saí pra uma manifestação pra primeira, pra segunda, pra terceira, na terceira meu canal já tava decolando. Eu, cara, não acredito, velho. A primeira vez que você foi lá, você não falou, caralho, tô indo apanhar por 50 views? Cara, quando as pessoas falam assim, qual foi o seu maior desafio, cara? Foi fazer a primeira. Porque quando eu cheguei lá, foi no fim de uma manifestação, já tava no fim, só tinha o pessoal raiz mesmo, só tinha pessoal de sindicato. Eu tava lá no meio do vídeo fazendo, eu fiquei 3 horas lá fazendo, tem um material bruto até hoje, que um dia eu vou revelar, os bastidores da minha primeira manifestação. Eu comecei a pensar, cara, por que eu tô fazendo isso aqui? Amanhã eu vou trabalhar, tipo, era uma sexta, era sábado, eu vou trabalhar, vou acordar cedo, ter que editar esse vídeo, não sei nem esconder a cara das pessoas que eu achava que precisava esconder. Por que eu tô fazendo isso, cara? E aí eu cheguei em casa e fiquei lá, me cagando de medo de tomar processo, escondendo o rosto das pessoas. E aí quando eu pus, cara, eu fiquei com muito medo, cara, de parecer arrogante, ou de, enfim. E aí quando os meus amigos começaram a me ligar, cara, teu vídeo ficou legal, velho, não acredito, eu falei, nossa, cara, acertei. Então o meu medo maior foi nesse primeiro mesmo. Tu vai continuar fazendo esse tipo de vídeo? Pretendo, cara, assim, na verdade o ritmo diminui, primeiro porque a gente é mais exigido em termos institucionais, eu tenho que estar aqui em dia de votação, eu tenho que fazer evento em vários lugares, que são eventos que são producentes, porque você conversa com as pessoas, mas sempre que eu tiver a chance, eu vou fazer sim. É que cansa um pouco, cara, é bem cansativo fazer esse tipo de vídeo, porque não é só o dia, né? Você vai lá no dia, fica horas lá, mas e depois pra editar? Eu edito tudo, eu faço tudo, eu faço 100% dos meus vídeos, 100% eu que faço. E é muito trampo. Um cara que não tem talento como eu, de ficar mexendo no computador, é muito trampo. E tipo, e hoje é mais difícil também, né, de fazer, né? Cara, na verdade hoje é mais difícil porque justamente eu não posso mais parar um final de semana inteiro e ficar editando meu vídeo. O último que eu fui da manifestação de esquerda, eu pulei um dia porque eu tive compromissos externos e com aquela cabeça eu tenho que editar o vídeo, E aí eu fiquei um dia até 4 horas da manhã editando, no outro dia acordei 7 horas da manhã pra ir trabalhar. Mas você fala, caramba, o negócio tá me exigindo, velho, fazer vídeo. Mas sempre que eu tiver a chance eu vou... Mas vai ter uma dificuldade agora por você já ser o Mamãe Falei, né? Na verdade, eu acho que agora é o contrário. A minha exposição hoje me protege. Hoje quando eu chego num lugar e tem polícia, a polícia já olha, já fica esperto. No começo era mais difícil, porque ninguém... Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Você tinha medo de morrer? Tinha, cara, muito. Mas parece frase de efeito, mas é verdade. Mas a vontade de fazer era maior. E eu vou te contar um caso aqui que você vai entender a minha dificuldade. Uma vez eu cheguei numa manifestação, foi a terceira que eu fiz. A quarta. Perguntei um negócio a uma menina, tal, não soube responder, beleza, e saí andando, fui perguntar pra outra. No nada ela surtou, veio atrás de mim, começou a me bater, me espancar, eu tive que sair correndo. E aí teve uma cena que ela tava me puxando pela camiseta, eu correndo, e ela falou pro policial, polícia, pega ele, pega ele. O que a polícia vê? Um moleque fugindo com uma câmera na mão e uma menina falando, pega ele, pega ele. A polícia veio, me jogou no chão, pegou minha câmera, deu minha câmera pra menina, porque achou que eu tinha roubado. E aí até eu esclareci, não, cara, tem um canal, não, a câmera é minha. Por sorte a menina, né, ela tentou quebrar minha câmera, mas ela não ficou com o bem, eu salvei o SD também. Então é o tipo de dificuldade que eu enfrentava quando eu era anônimo. Hoje já não. Hoje a polícia ajuda a proteger. A polícia olha, já sabe quem eu sou, já sabe o que tá acontecendo. Eu vou falar vou entrar agora em outro mérito, que é... Quando você começou, você ia muito lá pra mostrar o quanto que aquela galera era exagerada. Né? Aquela galera ali da MST, CUT, essas desgraças aí. E você entrou pra mostrar aquilo ali. Você não acha que em algum momento ali você se perdeu? Na parte você já começou a realmente entrar mais em política, deixar de ser o cara que só vai lá pra dar opinião, você vai lá e grava a sua opinião. Sim. Você acabou se perdendo algumas vezes e se tornando talvez semelhante, sendo oposto, mas sendo semelhante. Eu acho que não, porque é o seguinte, em nenhum momento eu fui imparcial. Eu em nenhum momento fui imparcial, tanto que eu nunca fui numa manifestação de direita. Eu não sou um cara que eu quero mostrar os exageros dos dois lados e que não quero. Apesar de eu genuinamente acreditar que as manifestações de esquerda têm mais exageros e mais pessoas que não sabem o que estão fazendo, por serem estimuladas por meios muitas vezes artificiais, como por exemplo movimentos sociais financiados com dinheiro público, como CUT, sindicatos, movimentos estudantis que recebem dinheiro de carteirinha de estudante, eu acho que a minha missão aqui não é ser imparcial. Eu não estou mostrando um lado e mostrando o outro igual, eu não sou isentão, eu tenho lado. Eu uso essas pessoas para passar a minha mensagem, que é do lado liberal. Então eu não faço esse tipo de coisa dos dois lados, olha como todo mundo... Não é isso. A minha intenção eu tenho uma mensagem para passar. Eu quero diminuir o Estado, eu quero enxugar a máquina pública, eu quero acabar com o sindicato, quero acabar com a agência reguladora, quero acabar com o imposto, e para isso eu vou usar quem está se manifestando contrário a mim. E nessa de mostrar quem está se mostrando ali, em alguma vez você já chegou
e fez uma pergunta, tipo, não do FGTS, mas fez uma pergunta realmente assim, alguém tipo, respondeu à altura e você falou, esse aqui não vai pro vídeo. Algumas vezes. Não, disse alguém não vai pro vídeo algumas poucas vezes, cara, tipo, do cara responder. Porque o que acontece assim, as pessoas não respondem muito, por exemplo, quanto é o FGTS? 3%. Isso nunca aconteceu. Mas o que acontece é o seguinte, o cara fala assim, quanto é o FGTS? Veja bem, cara, o FGTS. Aí o cara começa a fazer uma puta análise do FGTS, ele até sabe o que ele tá falando, só que a análise dele é chata, não dá pra pôr. Então o que eu fazia no começo, eu já nem faço mais. Alguns vídeos completos, algumas entrevistas completas eu punho no canal. Eu falei, eu vou ser honesto com esse cara, eu vou colocar no canal que ele souber responder, mas vai ser chato. E eu punho e não dava view. Aí eu comecei a fazer o contrário. Quando eu comecei a ficar conhecido, eu comecei a falar para as pessoas, me filma, cara. Me filma. Você é contra o que eu faço, então me filma. E expõe na internet que eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque eu não acho desonestidade a partir do momento que é o seguinte, se eu chego pra você assim, você gosta de pão de queijo? Você fala assim. Você gosta de pão com manteiga? Não. Aí eu vou lá e inverto as respostas. Isso é desonestidade. Você gosta de pão de queijo? Não, gosto de pão com manteiga sim. Então eu inverti, errado. Agora, a partir do momento que eu perguntei para 10 pessoas aqui, 9 me responderam de um jeito e uma me respondeu do jeito que eu quero usar, não é desonestidade. Aquela resposta realmente existiu. E se eu achar uma pessoa só, que não sabe o que está fazendo lá, eu já provei meu ponto. Porque aquele bando de pessoas lá não sabe o que está fazendo. E eu te digo com segurança, a maioria não sabe. A maioria não sabe, infelizmente. Então, o meu ponto é justamente esse. Edito o vídeo, não sou imparcial, falo para as pessoas me filmarem e aí é que está a minha transparência. Você quer me filmar e fazer comigo o que eu faço? Eu faço. Inclusive, se você procurar, tem. É que as pessoas realmente não conseguem me colocar numa saia justa. Alguns. Mas tem vários vídeos, pessoas vindo aqui, me questionar aqui, até em momentos inconvenientes, por exemplo. Eu não vou pegar um cara jantando e fazer isso com o cara. Já me pegaram várias vezes jantando, eu com uma pessoa, num momento inconveniente, a pessoa vem, eu tenho toda a paciência, eu sento, converso. Pode procurar, cara, tem por aí. Essa forma até tipo de... Não é uma invasão, porque você vai em um local que normalmente é público e tal, você vai lá e conversa, mas é uma invasão de você chegar com uma câmera e falar assim, olha, vamos conversar agora. Isso fudeu com a tua vida, porque os caras se sentem no direito de fazer igual, né? Igual você falou assim, porque você não invade necessariamente, o cara tá no local público fazendo protesto. Aí você vai conversar com ele. Mas o cara se sente no direito de te ver e fazer o mesmo contigo em qualquer situação. Mais ou menos porque é o seguinte, primeiro, assim, 99% das pessoas que eu abordo, eu pergunto outros, você pode dar uma palavrinha pro meu canal? Posso. Quem é você? Então tem essa abordagem antes? Tem sempre. Em alguns casos, eu poderia lembrar alguns aqui, por exemplo, do Gilberto de Menstein, etc., onde eu cheguei já com a câmera, tipo, e aí, meu, o que você tá fazendo, você acha certo? Foram raríssimos casos, eu não vou nem lembrar de cabeça aqui. Eu lembro desse do Gilberto de Menstein, cara, não consigo lembrar de outro, né? Até o do Ciro Gomes, do outro lá, do Jean Wyss, todos eu falo antes. Vem conversar aqui comigo. Mesmo que eu fiz isso em algum momento, eu nunca fiz isso num motivo zero. Eu nunca peguei uma pessoa inocente comendo com a família, eu cheguei com a câmera, não. Entendi. Sempre algum contexto tem antes. Ou o cara está num ato público, ou no caso do Gilberto Menstein, ele estava fazendo uma palestra atrapalhando todos os seus vizinhos, fechou a rua para atrapalhar todos os vizinhos, pegando dinheiro da Lei Rouanet em alguns casos. Algum contexto tem. E outra coisa, quando você vai lá e tal, você procura a merda? Depende. Você procura, tipo assim, eu quero que dê merda. Eu já vi alguns, eu vejo dois lá, porque pra mim é engraçado, foda-se. Pra mim quem leva política com histeria, eu acho engraçado. Eu já vi, por exemplo, você sentado assim, numa palestra, eu não lembro qual que foi, mas... Essa provavelmente foi da PUC. Acho que foi. Aí tinha uma mina fazendo uma palestra e você ficou lá sentado e todo mundo tá com muito ódio de você. Lá, e dava pra ver que a galera queria te juntar e te quebrar no meio. E você tava ali só esperando isso acontecer pra filmar. Mais ou menos, é porque assim, o que acontece? O meu vídeo ele sempre passa uma mensagem, então eu não chego procurando a violência ou a ação em si. Eu chego procurando justamente mostrar algumas pessoas que estão militando sem saber o que estão fazendo, ou pegar pessoas que são muito convictas do que estão fazendo e colocar numa saia justa em termos de narrativa, de oratória. Beleza, fiz isso, provei o meu ponto, passei a minha missão, tenho um vídeo do que eu quis vir fazer aqui, tudo bem. Bom, então agora eu vou dar um passo um pouco mais ousado. No caso, por exemplo, sentar e assistir uma palestra ou esse tipo de coisa. Agora, o que eu nunca vou fazer, eu sempre busco a ação agindo do jeito certo. É como se eu quisesse brigar com você. Vamos supor, eu quero sair na mão com você. Eu não vou te dar o primeiro tapa. Eu vou talvez querer muito te bater, mas eu vou primeiro fazer com que você me bata primeiro. Eu não vou perder a razão. Então, nesses casos, muitas vezes, eu quero mostrar que aquela galera é violenta. Eu nunca vou chegar mostrando o primeiro ato de violência. Eu posso chegar fazendo um ato onde o cara violento vai se sentir extremamente atraído
de fazer algo violento contra mim. Mas eu nunca vou dar o primeiro passo em direção à violência ou em direção à ação. E nesse negócio de, tipo, não dar o primeiro passo e de ter uma galera que realmente só de você estar perto já se sente mal, dentro ali da onde você está trabalhando agora, acontece isso também? Como assim? De você estar ali e ter gente que odeia que você esteja ali. Muito. Você diz assim, no meu país institucional, como deputado, pra caramba. Aqui nos corredores, cara, o que eu mais ouço é gente falando que ouviu o outro dizer, que não sei quem ouviu, que tem um negócio que vai me ferrar. É o tempo todo assim. Inclusive essa semana agora que passou, eu fiquei até doente por causa disso. Eu tive um problema, já resolvi, eu quase perdi meu mandato. É uma coisa que eu não posso revelar ainda, faço questão de expor isso ao público um dia, mas hoje eu não posso falar, mas é o tempo todo. Aqui eu tô o tempo todo pisando em ovos. Eu tô sempre numa corda bamba com, cara, a grande maioria da casa querendo me atacar. Tenho muitos amigos parceiraços aqui. Se você pegar os 4 deputados do Partido Novo, Janaína Pascoal, o pessoal do PSL, a maioria, cara, são pessoas que são parceiras mesmo. Eu sei que se eu precisar, até tenho diferenças ideológicas, as pessoas vão me ajudar. Mas eu sei que a enorme maioria aqui quer me ver bem ferradinho, cara. Quer ferrar você, né? Ferrar. Nesse quesito aí que você falou, por exemplo, do PSL e tal, ano passado existiu um movimento muito grande do MBL em posição de estar junto ou em paralelo ao Bolsonaro. Sim. Está indo no mesmo caminho, que seria o anti-PT. O anti-PT, posso colocar assim? Pode, fica O anti-PT. Você acha que de alguma forma existiu algum erro de leitura ali? Vamos lá. Em primeiro lugar, o MBL não apoiou em nenhum momento nenhum candidato no primeiro turno. Não existiu esse apoio, tá? Alguns membros votaram no Amoedo, outros votaram no Álvaro Dias, outros votaram no Bolsonaro, outros votaram no Meirelles, mas não existiu um apoio institucional do MBL a nenhum candidato no primeiro turno. Tanto tem muita gente falando, você se elegeu nas costas do Bolsonaro. Você tá maluco, cara? Eu não tirei uma foto, eu não fiz uma arminha, não falei, Bolsonaro é meu presidente em nenhum momento antes da minha eleição. Passou a minha eleição, eu já estava eleito, Kim já estava eleito, todo mundo já estava eleito, a gente teve uma situação dicotômica, ou seja, você só tem duas opções, ou você tinha Bolsonaro ou você tinha PT, não tem uma terceira via, não existe outra via. Nós apoiamos o Bolsonaro. Não para Bahia, não foi? Fomos para Bahia, fomos para Pernambuco, fizemos missão patriótica, fizemos vídeo, viramos voto, fizemos tudo que foi possível para o PT não entrar no poder. Não me arrependo nem um segundo, nem do meu voto e nem do meu apoio. Agora, qual que é a nossa relação com o Bolsonaro? Com o Jair, com a figura do Jair, é excelente. É um cara super gente boa, é um cara que você sentar e trocar uma ideia, você sai amigo dele. Agora, em relação ao governo de Jair Bolsonaro, a equipe, nós não somos oposição e não somos situação. O que for importante nós vamos apoiar, o que a gente achar que é bom. O que for ruim a gente vai falar mal, assim como a gente fez na prefeitura de João Dória em São Paulo, no governo aqui do estado e também na presidência da República. Então, hoje, por exemplo, a maior pauta do governo Bolsonaro é a reforma da Previdência. Nós estamos lutando pela reforma da Previdência muito antes do Bolsonaro. Lá em 2016, quando estava o Temer, a gente já estava lutando, né? Se você pegar, por exemplo, o pacote anticrime do Moro, também estamos lutando. O Marcel Van Hatten, que é do Novo, o Kim Kataguiri são os dois maiores articuladores dessas duas medidas do governo. Agora, se o governo eventualmente cometer erros, que é o que a gente considera que vem cometendo alguns, principalmente de comunicação, nós vamos apontar, isso aqui a gente não concorda, isso aqui nós estamos... E isso é ruim porque exacerba as duas paixões. O pessoal de esquerda acha que a gente é desista, o pessoal de direita acha que a gente é traidor, mas no final das contas a gente tenta manter uma posição coerente com os nossos valores liberais. E você acha que de alguma forma que hoje o Bolsonaro ele é o presidente do Brasil, ele fala pelo Brasil lá fora, né? Sim. Seja alguma forma essa falta de habilidade com as palavras pode ser algo que faça que ele caia? Cara, é o seguinte, eu acho que falta de habilidade com palavra não é motivo para o presidente cair. Eu acho que ele dá uma ficanelada dele aí, tá ok? É isso aí. Mas é meio que um motivo para não virar presidente, mas o problema dele, eu acho que não é nem da figura central do Jair, mas da equipe do governo, de uma ala específica do governo, é a falta de comunicação com os seus pares. Né, com os próprios ministros, né, em relação a colocar todo mundo na mesma direção, e com o Congresso e com os outros poderes. Então, acho que há ali uma dificuldade de articulação, e articulação não necessariamente significa tomar lá da cá, há uma dificuldade de articulação, e isso sim pode fazer com que o governo tenha dificuldades. Agora, não uma frase ou outra que ele fale, porque... Todo presidente comete erros, acho que o Bolsonaro comete os deles também, mas eu acho que não é isso que faz o presidente cair. O que faz o presidente cair são outras coisas. E desses erros, você achou que a manifestação que existiu agora foi um grande erro? A manifestação de domingo eu acho o seguinte, cara, as pessoas que saíram às ruas,
estão de parabéns, as que pediram pautas republicanas, mas a gente acredita, infelizmente, que o efeito político disso não é positivo para o governo, a gente acredita que atrapalha, né? A gente acredita ali no que o Paulo Guedes está falando, inclusive, que isso atrapalha um pouco a articulação. Mas já passou, bola para frente, vamos continuar trabalhando para que as reformas passem. Eu acho que, nesse aspecto, eu sou otimista, eu acho que ainda temos muita esperança de que essas reformas passem. Você acha que vai realmente no final das contas vai passar? Vão passar? Eu acho que vai, o problema é o seguinte, como que ela vai passar? Porque, como eu te falei, não é mais uma situação dicotômica. Não é ou passa ou não passa, não é isso. Ela pode passar de uma maneira muito enxuta. Isso seria prejudicial para o Brasil. Porque isso tira o peso do Congresso, mas não resolve o problema. Então eu acho que nesse aspecto eu tenho um pouco de preocupação. Ela tem que passar do jeito que o Paulo Guedes desenhou. Então, aliás, falando um pouco do Paulo Guedes, ele é o grande crânio ali por trás, né? Dá para colocar dessa forma? Mais ou menos, porque o governo, na verdade, é baseado em 3 pilares. Nós temos os pilares, o pilar dos militares, que é mais ou menos representado pelo Mourão, o general Heleno, etc. O pilar dos militares. Nós temos o pilar dos liberais, que é a ala do Paulo Guedes, né? Nós temos, na verdade, 4 pilares, eu diria. Nós temos o pilar dos lavajatistas, e o pessoal que combate a corrupção, que é o pessoal ali do Sérgio Moro, e nós temos uma ala mais ideológica, que é a ala olavista, que é a ala do Carlos Bolsonaro, etc. São 4 alas diferentes. E essas 4 alas ficam brigando por direcionar o governo nas suas respectivas atuações. Então, por exemplo, você falou da área olavista e tal. O próprio Olavo já vem, de certa forma, aí, fazendo várias críticas, principalmente ao posicionamento em questão de mídia mesmo, né? De como que o Bolsonaro escolhe falar, de como se posiciona e tal. Você acha que quando um pilar, porque você falou um pilar, né? É um dos 4 pilares. Ele começa a ceder. Não que ele abandonou o Bolsonaro, mas ele começou já a dar mostras que ele nunca tinha dado. Sim. Contra opiniões, contra falas e tal. Você acha que isso é uma forma de você enxergar que o Bolsonaro realmente, em algum momento, pode cair politicamente? Eu acho que sim, não só porque assim, vamos lá, tudo tem consequência. Eu não acho que o pilar olavista do governo esteja se distanciando do governo, não acho isso. Inclusive, até sobre o Olavo de Carvalho, tenho enorme respeito pela obra acadêmica dele. Não sou um grande conhecedor, mas tenho enorme respeito pelo que ele representa academicamente. Mas discordo de algumas posições dele, principalmente em relação à postura. E isso tem consequências. Quando um pilar, não digo nem que se afasta, mas quando um pilar começa a brigar com o outro, pelo protagonismo, você tem ali um cisalhamento das alianças que formam o coração do governo. E isso tem consequências, né? Então, como eu costumo dizer, o problema não é a manifestação. O problema é o que isso representa. É um cisalhamento de alianças que foram feitas anteriormente. Em vez do governo ter a capacidade de baixar poeira e pôr panos quentes nas diferenças, acaba acirrando ainda mais. Você pega o Carlos Bolsonaro, xinga um no Twitter, o outro vai lá e retruca, aí o outro vai lá e não, é você. Na verdade, e aí começa essa briga dentro do próprio governo, e isso reflete numa posição por Congresso de que é um governo atrapalhado. Isso é ruim. Vou fazer uma pergunta bem... assim, não tem tanta importância. Você acha que o presidente da República precisa mesmo ter um Twitter? Acho. Você acha? Acho que sim. Eu acho que é importante porque, assim, hoje as formas de comunicação, elas são muito amplas. Você não tem mais, como era antigamente, só aquela voz do Brasil que é um morto dentro de um caixão, ninguém ouve aquela porcaria, aquele lixo, né? Você não tem mais o horário gratuito ou um pronunciamento oficial para o presidente como uma ferramenta de comunicação. Eu acho que o Twitter deixa o presidente muito mais próximo e ágil nas suas comunicações com a população. O problema é que, historicamente no Brasil, nós temos governos que se comunicam muito mal. Se você pegar o Itamar, se comunicava muito mal, o Fernando Henrique se comunicava muito mal, o Collor se comunicou muito mal na época, o Lula se comunicou muito bem, a Dilma se comunicou muito mal, o Temer muito mal e o Bolsonaro também muito mal. Então nós temos um problema de comunicação no governo, não necessariamente a ferramenta Twitter, mas como ela está sendo usada. E você tem algumas informações que eu não tenho, por exemplo. Informações privilegiadas. É o Carlos que está lá, não é? Lá tweetando. Cara, mas o Carlos, ele é louco. Ele é louco da cabeça. Não é ideologia, ele é louco. Você olha o Twitter dele, não dá pra entender o que ele fala. Cara, é o seguinte, ninguém tem essa informação de que é ou não é. Eu não posso chegar aqui e falar, inclusive eu posso ser até processado por isso. Se falar, né? O que eu posso dizer é assim, a gente tem a impressão que é ele. Né? Parece, porque, né? assim, se você pegar os horários onde tem os tweets e os horários onde o Bolsonaro estava no avião ou em reunião,
você vai ver que não é o Bolsonaro fisicamente ditando. Se você pegar o comportamento do Carlos nas redes e o comportamento do Twitter oficial do Bolsonaro, você vê que são similares. Então, eu acho que nós temos evidências suficientes para acreditar que é o Carlos Bolsonaro que está tweetando pelo presidente, o que eu acho um tremendo erro. Você acha que o presidente precisava de uma assessoria? Ou ele mesmo? Com certeza, não dá pro cara o tempo todo prestar atenção em todos os tweets que ele vai fazer. Eu acho que ele precisava de uma assessoria profissional. Eu acho que ele precisava de uma assessoria profissional e não do filho dele que tem um comportamento intempestivo, né, colocando as rédeas do país sob a tutela do seu humor. A gente não pode ter um cara que um dia tá nervoso, ele vai lá e xinga todo mundo, outro dia ele tá calmo, outro dia ele tá sarcástico, pergunta que é Golden Shower, colocando o país à mercê dessa variação de humor. Eu acho que é um grande erro isso. Aliás, falando um pouco de outro assunto, mas que tem a ver com isso, por exemplo, tem a Venezuela lá, que tá uma crise fodida, tem 2 presidentes ao mesmo tempo, tem um que é legítimo, o outro não, e agora a Noruega se colocou no meio, né, pra tentar arrumar uma forma lá de resolver, mas não vai, a gente sabe, matação no tempo, mas existe aqui do lado um vizinho nosso, que é claramente um rival do presidente, né, e, hoje, se você olhar economicamente, não tem como você concordar com a Venezuela. Não tem no que você concordar lá. Mas, você acha que o Bolsonaro, sendo esse cara intempestivo, sendo esse cara despreparado, até onde que ele pode, de certa forma, prejudicar a gente com um discurso, até onde a palavra dele tem poder, de fato? Eu entendi. Nesse aspecto eu fico completamente tranquilo, porque assim, nesse aspecto eu te diria que o Bolsonaro não é um completo despreparado. Ele não é um cara que amanhã vai acordar e falar assim: o Maduro, se for macho mesmo, invade o Brasil, tá ok? E aí a gente vai acordar com um tanque de guerra venezuelano na nossa porta. Eu não acho que isso vai acontecer, porque eu acho que a Venezuela não tem poder bélico para querer peitar outros países. Não acho que é do interesse de ninguém do Brasil, inclusive do próprio governo, ir lá invadir Venezuela ou criar uma guerra civil no Brasil. Não acho. Então, nesse aspecto, eu acho que nós estamos completamente tranquilos. Eu não tenho medo nenhum de amanhã sair uma declaração do Bolsonaro que vai colocar a gente numa guerra civil. Não tenho esse medo. Isso é sincero, né? Não, é sincero. Eu não acho que isso realmente vai acontecer, porque assim, por mais que o Bolsonaro possa discordar de diversas opiniões, de formas como ele se comunica, eu não acho que ele é despreparado o suficiente para fazer uma coisa dessa, e acho que nem que ele fosse, nós não teríamos ferramentas dentro do próprio governo de amenizar qualquer tipo de crise. Isso fica tranquilo que eu não acho que vai acontecer. Ele não vai falar igual o Trump: meu botão é maior que o botão da Venezuela, tá ok? Manda vir aí esse tanque aí do Maduro aí. Mas, aliás, é alguma coisa que eu vejo que pode acontecer, não sei se vai acontecer ou não, é justamente a questão do Vietnã, né? Lembra, né? Países vizinhos, países aliados com concorrentes e tal, existe uma nova Guerra Fria. Tem gente que bota isso como hipótese, né? Você acha que isso pode acontecer mesmo? Eu acho que não. Eu acho que é muito difícil, porque hoje nós temos uma coisa que a gente não tinha nos anos 80, que é a velocidade e a realmente democratização da informação. Antigamente, cara, para você obter uma informação, você precisava necessariamente de um grande veículo de imprensa, você precisava de um intermediário. Hoje não. Hoje qualquer pessoa com um celular, cara, pode transmitir uma live pro mundo inteiro ver. Então eu acho que esse tipo de coisa blinda a gente de desinformação, óbvio. Tem fake news pra caramba, tem falsas narrativas, tem, lógico que tem. Mas você também tem a ferramenta para acabar com isso de uma maneira muito mais fácil. Então eu acho que a gente tá blindado nesse sentido. Eu acho que nesse sentido eu sou bem sossegado. Eu tenho muito mais medo da reforma da Previdência ser enxugada do que de efetivamente a gente participar de uma guerra civil ou uma guerra fria. Agora, recapitulando, a gente fez uma pequena pausa aqui, pra galera não achar que eu tô cortando o raciocínio. Não é, porque, aqui é uma loucura. Aí liga um e avisa de... Nossa. Aí a gente tá tendo esse negócio aqui. Não, porque senão tem gente que vai pensar: não, pô, ela tirou... Não é bem assim. A própria câmera, às vezes, para, né? A minha, pelo menos, acho que ela para de 12 em 12 minutos. Não sei a sua. A minha parte de meia hora ainda. Ô, louco. Ainda, pelo menos tem pessoal isso. Rico aí é outra história. O pessoal rico não é, não. Eu não ganho o salário que você ganha, não. Mas... falar um pouco sobre uma situação que está acontecendo agora no Brasil. Eu vi uma galera falando sobre que é a votação do STF em prol da descriminalização da maconha em vários sentidos, de plantio, de comercialização, várias coisas, né? Você se posiciona de qual maneira nessa pauta? A gente tem sempre que lembrar o seguinte: às vezes a gente quer chegar no mesmo lugar, mas o caminho que a gente vai adotar para chegar lá é tão importante quanto o lugar onde a gente quer ir. Qualquer medida do STF nesse sentido, vamos supor que a maconha fosse descriminalizada,
e o STF quisesse criminalizar, eu seria contra. No caso aqui, hoje a maconha é criminalizada, o STF quer descriminalizar, eu também sou contra. Por quê? Porque não é via STF que deve ser feito isso. O STF é um poder que não é poder eletivo, ninguém vota em ministro supremo, eles não são representantes da sociedade. Eles simplesmente devem ler a Constituição, ler um projeto de lei ou uma medida e falar isso está de acordo ou não está de acordo com o que eu li na Constituição. É só isso. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é o STF interpretando a Constituição de maneiras diferentes, de forma que ele está legislando. Quem deve escolher se a maconha deve ou não ser descriminalizada não é o STF, mas sim a sociedade por meio de seus representantes, que são os deputados. Então, são os deputados que devem decidir isso. Qualquer forma diferente disso, serei contra e sou absolutamente contra a acontecer. Até porque se eles fizerem aí de forma, meio que coronel assim, né? Se eles imporem isso, no futuro pode vir alguém impor a proibição novamente. Não só isso, eles viram ditadores. Porque a partir do momento que os representantes da sociedade não mais votam as vontades do povo, e sim pessoas que chegaram lá por meio de tecnicidades, você vai ter ali um Supremo que vai mandar em tudo. Então fecha o Congresso. Para que vai pagar salário para deputado? Fecha o Congresso e vai todo mundo para casa. O último que falou isso aí virou presidente. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Ele falou, acho que o filho dele falou que não cabe um soldado. Foi uma declaração infeliz que eu dou um perdão eu dou uma margem de poética para ele. Eu concordo totalmente contigo em questão do STF tá se intrometendo demais, né? Tá cada vez... Cara, tá uma loucura o jogo político, tá uma loucura. Você tá aí, tá dentro, tá sabendo muito mais do que eu acompanho de fora. Aliás, tá tão loucura que eu não sei se o que eu acompanho é real. É fogo. Porque a polícia conseguiu destruir até a credibilidade jornalística. Na verdade é o seguinte, eu acho que nesse aspecto a própria mídia destruiu a sua própria credibilidade. Uma vez que você vê ali um monte de fake news de fato vindo da grande mídia. A grande mídia é importante, nós precisamos de jornalistas, tá? É muito importante que exista uma cobertura séria, jornalística e isenta, mas infelizmente o que a gente vê muitas vezes é mídia se utilizando até de fake news para passar uma narrativa política, e isso não é papel da mídia. E onde tu busca todas as informações hoje em Aí dia? que tá, cara, isso é muito difícil. O que eu faço normalmente é buscar informação de fato e conferir no seu... Por exemplo, se alguém chegar pra mim e falar assim, tal pessoa ganha X mil reais, como que eu faço? Se é um funcionário público, eu vou no portal da transparência. Então não é um repórter me dizendo. Agora, quando você fala, porque são duas coisas separadas, uma coisa é a informação de fato, é o fato em si, quanto um cara ganha, ou quanto... tá vivo, tá morto. Quanto o Joãozinho falou que não sei quem desviou de uma delação, etc. Isso é o fato. Agora, a guerra de narrativas, e isso é importante que a gente faça, é importante você sempre ouvir os dois lados. Eu sempre falo para as pessoas, cara, você ouviu o que eu disse? Então, ouça alguém que discorda de mim. Porque aí você vai conseguir formar a tua opinião de maneira completamente impessoal. Às vezes eu gosto de você, você fala uma besteira, porque eu gosto de você, eu vou e compro aquela narrativa. E não é bem assim. Às vezes eu gosto de você e você fala uma besteira. Às vezes eu não gosto de você e você falou uma coisa boa. Só que, por exemplo, eu vou ver assim, você, por exemplo, vai lá e faz a sua narrativa e tal. Você já falou aqui, não é imparcial, não é nada disso. Então você fez a sua narrativa. Senhoras deputadas e senhores deputados, A sessão começa. faltam 5 minutos para o início Nossa, da 5 sessão minutos expor, que extraordinária. saco. Você tem a sua narrativa ali e tal. Só que eu não vejo em você, eu não vou cobrar de você que você faça algo assim, só mostrando o fato, ou só mostrando de fato o que aconteceu. Igual eu falei, editar e cortar o cara que foi lá e deu uma resposta da hora e tal. Eu acho que isso aí você faz um direito seu. Agora a grande mídia vem se perdendo de um jeito muito louco. Antigamente, se meu pai chegasse e falasse pra mim um negócio, o William Bonner falasse o contrário, eu acreditava no William Bonner. Não era meio que assim. Boa noite. Era assim, eu vou ver o Jornal Nacional, não tem dúvida, é ponto e acabou. Hoje isso acabou de um jeito muito louco. Você acha que, como que a gente faz isso? Como que vamos combater isso? Cara, aliás, já tem algum projeto de lei contra fake news? Isso é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, cara, porque a gente, infelizmente, tende a querer cortar caminho e buscar soluções rápidas. Então, qual é a solução fácil? Vamos passar um projeto de lei proibindo fake news. Qual que é a solução correta? Deixar solto. Por quê? Qualquer projeto no sentido de impedir que você diga alguma coisa, verdadeira ou falsa, é um cerceamento da liberdade de expressão. Sim. E como diria Dom Pedro II, imprensa se combate com imprensa, narrativa se combate com narrativa. Se alguém falou uma mentira, fale a verdade. É isso.
fale a verdade por cima. Então, a gente acredita que essa solução não deve vir via institucional. Não deve existir. Exatamente, porque senão você cria uma censura. Né? Qual é o critério objetivo para dizer o que é uma fake news, o que é uma brincadeira, o que é um engano? É um absurdo isso. Uma ironia. Então, uma ironia. Eu acho que justamente a gente tem que deixar correr solto para que a liberdade de expressão suprima as mentiras com verdades. E você acha que a liberdade de expressão no Brasil deveria ser pautada igual a americana? Como se assim? comportar igual ao americano? Porque a gente não tem liberdade de expressão no Brasil. Existe uma liberdade de expressão Concordo mentirosa. com você. Mentirosa. Com você. Não é? Cara, acontece que nos Estados Unidos também não tem, né? Em alguns estados você não tem a liberdade de falar o que você quer. Eu tenho uma opinião um pouco forte em relação a isso. Eu acho que a liberdade de expressão ela é um valor tão supremo que você deve deixar que as pessoas falem os maiores absurdos. Por exemplo, se uma pessoa chegar aqui e falar assim, eu sou racista e não gosto de negro, eu acho que a pessoa não deve ser processada e ser presa por causa disso. A pessoa não pode cometer um ato racista, mas se ela quiser falar que ela é racista, deixa ela falar. É até bom pra eu falar, eu não quero ficar perto desse filho da puta. Né? Inclusive eu sempre dou esse mesmo exemplo, que é o seguinte, o Hitler fez um livro chamado Minha Luta, e esse livro foi proibido em diversos países do mundo. E existe um grupo de pessoas querendo que esse livro não seja mais proibido. Você fala, quem são? Os neonazistas? Não! Os judeus! Leia, por favor, leia isso para você ver o tamanho da atrocidade que esse cara fala. E digo mais, quando você proíbe um discurso, você cria uma cultura underground de que aquilo lá é daorão, é proibidão. Tipo, tem um bagulho aqui que não pode vender, vem aqui ler esse livro aqui, vem aqui falar mal de uma galera que a gente não pode falar. Então eu sou totalmente contra isso, cara, sou totalmente contra isso. E o que a gente vê isso, até em doses homeopáticas às vezes, é esse pessoal do patrulho de pensamento, do politicamente correto. Não, você não pode falar isso, tá louco? Você tem que poder falar o que você quiser, irmão, é isso, é 100% liberdade. Aliás, isso, quantos processos você tá agora? Cara, em número eu nem sei dizer, mas eu sei que é mais de R$1 milhão. Eita, desgraça. Eu já ganhei 15. É? 15? Ó, você me contou de um dos bastidores que eu não vou revelar aqui, mas que eu Não, espero que você revele um dia. Você pode falar do Aécio? Posso. Esse do Aécio eu espero que um dia você exponha isso, porque é uma história magnífica. É uma vitória. Sabe um processo que eu tive uma vez? Tive um processo porque eu fiz uma piada com o Nordeste, mas foi uma piada boba. É que eu fui fazer um stand-up em Blumenau. Aí em Blumenau eu pesquiso sobre a cidade antes de fazer stand-up. Aí eu vi lá que Blumenau era uma das cidades com o menor índice de morte de negros. Eles se orgulhavam disso. Só que tem negro lá? Exatamente. Aí a minha piada foi a mesma coisa que o Nordeste se orgulhasse de ser um dos locais com o menor índice de enchente. E foi uma piada boba. A piada é boa. Aí como eu fiz essa piada, veio... olha o nome. A Associação de Proteção dos Nordestinos. Parece que é animal, não parece? Eu me sentiria muito ofendido se eu fosse nordestino e alguém fizesse... Por exemplo, imagina se tivesse a Associação de Proteção dos Gaúchos pra cuidar da vida de cada um que fizer uma piada com gaúcho é piada. Entendeu? É mas eu já passei por isso muitas vezes, então tipo, eu sei como é que é. Não existe liberdade de expressão. Mas por enquanto eu venci todas. Venci todas. Você tá com sorte, cara. Tô com sorte. Eu já perdi uma esses dias de R$100 mil com o Marcelo Freixo. R$100 mil. R$100 mil, bicho. Aí, 100 pau. Mas só pra caso um dia eu perca pra eu saber como é que funciona esse negócio aí. Eles chegam assim, eles pautam no que você tem, né? Porque se vocês falam Não. Eu vou pra Venezuela. Olha que absurdo. Aqui no Brasil, danos morais, esse tipo de coisa, é pautado por quem você fala. Você falar mal de rico é mais perigoso que falar mal de pobre. É sério? Assim. Eu não tô brincando. Qualquer pessoa que estuda direito, por favor, comenta aí. É assim que funciona. No Brasil, se você ofende um pobre, a honra dele vale pouco. Agora, se você ofende um rico, um famoso, a honra do cara vale mais. É assim, no Brasil é assim. Sério mesmo? Acredite se quiser, bicho. Então, tipo, por exemplo, se o Aécio Neves ganha de mim, eu tava fudido. Não, e o pior é o seguinte. Aqui no Brasil existe o crime de difamação. O crime de difamação, ele não necessariamente é um crime de mentira. Vamos supor que você é corno. Eu pego e falo assim, ele é corno. Pode não ser mentira, mas você se sentiu difamado por causa disso, você pode me processar. Você entende como é que é? Mas como que quem foi o corno que conseguiu colocar dentro da lei coisas contraditórias? Não sei. É um absurdo, cara. Aqui no Brasil, assim, aqui é uma aberração jurídica. Não só pelas leis em si, mas pelas interpretações que a gente tem em decisões judiciais. Se tem uma coisa que o Brasil é campeão é em segurança jurídica. Um processo dá de um jeito, outro processo exatamente igual da de outro. Aí, assim, aqui no Brasil, uma das piores coisas que a gente tem é a insegurança jurídica. É uma das coisas que atrasam o país. Não existe, de fato, uma justiça, né? Porque você vê que
é o juiz quem vai decidir por gosto pessoal. Na verdade, sim, existem ferramentas legais para que você não tenha isso, né? Aqui no Brasil você tem a primeira instância, que é um juiz, depois você vai para uma decisão colegiada, que é o TJ, e aí no caso você pode pegar todo o plenário ou você pode pegar uma turma, né? Que aí é uma decisão colegiada e tal. O problema é que aqui no Brasil, cara, nós temos um poder judiciário completamente estruturado, né? Uma vez que o próprio STF faz parte do judiciário, é um absurdo isso. Aqui no Brasil, você tem a primeira instância, depois você tem a segunda, e se você tiver grana, você contrata um advogado que é amigo de alguém do Supremo e ele leva o teu caso para o Supremo. Então o Supremo, que não era para ser instância recursal, que era para ser uma corte constitucional, acaba julgando casos de título de campeonato de futebol. Aí tem um inquérito do Maluf lá, o cara pede vista, senta em cima, ninguém nunca olha aquilo, do Aécio Neves, do Lindbergh Faria, da Gleisi Hoffmann, mas chega lá um cara que roubou uma bermuda, aí não, vamos julgar esse cara aqui. Isso aí É um absurdo, cara. vai subindo instâncias e vai ocupando mais pessoas em torno de problemas pequenos, né? Exatamente. E como que resolve? Como que, vou te fazer uma pergunta que eu sei que não tem como responder, basicamente. Como que resolve o Brasil? Eu acho que tem, cara. Na verdade é o seguinte, é um conjunto de passos. Eu acho que assim, o nosso país só vai ser melhor quando a gente mudar a Constituição. Para mudar a Constituição, nós precisamos melhorar o jeito como a gente elege os representantes do povo, são os deputados. Para mudar isso, a gente precisa mudar o nosso sistema eleitoral. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve fazer no Brasil é mudar o sistema eleitoral para o distrital pleno ou distrital misto. Né? Então, só explicando, a gente vive sistema proporcional de lista aberta, você vota num cara do estado inteiro, a campanha é cara, é uma merda, você vota no Tiririca, puxa o bandidinho, então é um absurdo. Tem que dividir o estado em distritos, tem a eleição majoritária. Se é do mesmo distrito que eu, nós vamos debater. Isso melhora a qualidade. Sua campanha é só no teu distrito, então é barata. E você ganhou, você fez cagada, voto de desconfiança. A pessoa tira você do teu poder e entra o outro. Então, isso já melhoraria a qualidade. E a partir dali, a gente faz uma nova Constituição com um pacto federativo de fato transformando o Brasil numa federação. Como assim? Hoje, nós temos o planejamento central, inclusive de matéria penal, descriminalização de maconha, etc. Tudo centralizado em Brasília. Está errado. A gente tem que descentralizar isso. Cada estado tem que ter a sua lei para que você consiga comparar e adequar aquela lei para a realidade daquele estado. Cara, o cara no norte do Amapá, ele vive uma realidade completamente diferente do cara do sul do Rio Grande do Sul, cara. E diferente do cara do Sergipe, diferente do cara do Mato Grosso. São leis diferentes para estados diferentes. Isso é um posicionamento até do Bolsonaro, não é? Eu não sei, mas o problema é que hoje o Bolsonaro não consegue fazer isso, porque isso é muito... Isso é uma coisa que demora para ser feita. Isso aí você tem que fazer ali todo ali um redesenho da PEC que vai mudar eleitoralmente o Brasil. A partir dali você tem que eleger outros representantes que a partir dali vão chamar uma constituinte para rever a nossa federação. Cara, isso é um trabalho árduo que a gente um dia vai ter que fazer, infelizmente. E eu já vi gente propondo para talvez adiantar para fazer algo antes disso, mudar a capital. Cara, é que assim, eu não diria nem que a mudança da capital seria o mais importante. O mais importante seria em primeiro lugar, que os deputados federais não tivessem tanto poder sobre as leis do Brasil, que eles ficassem com a menor parte, só com o resíduo ali legislativo, que os deputados estaduais tivessem mais poder legislativo, porque aí você fica mais perto de onde está o teu representante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se ficar em Brasília, que se tire Brasília de lá, porque Brasília é um deserto onde as pessoas se isolam, vamos falar a verdade aqui, Sim. Os velhos se isolam para fazer putaria e roubar o dinheiro do povo. É isso que acontece. Mas Então, assim, se os deputados estivessem mais próximos do povo, inclusive fisicamente, eu tenho certeza que muitas coisas não aconteceriam. Isso é uma ideia que eu tenho aqui no meu canal que eu já defendi várias vezes. Já que a gente não consegue fazer isso, que seria ideal, né, de ter um distrito e tal, a gente deveria procurar o cara da nossa cidade, pelo menos. Também. O vereador, eu não consigo chegar no deputado, não consigo chegar no senador, beleza, vou chegar no vereador. É isso aí. Vou chegar no prefeito. Vou cobrar desse cara, porque se a gente botar pânico nesse cara, ele vai trabalhar em prol do povo e de volta, porque ele vai ser obrigado. Igual, esse dia eu tava até pensando nisso, o PT. Hoje em dia o PT, do jeito que tá todo mundo em cima do PT, olhando pro PT, hoje em dia o PT, ele não deve estar com muito espaço para trabalhar na corrupção, porque é tanta coisa em cima deles que eles devem estar tipo assim... Tanto holofote, você diz. É que no caso do PT nós temos outros problemas. Primeiro nós temos muitos deputados que se elegem de maneira fisiológica, não são deputados ideológicos, são deputados ali que porque estavam com a máquina do governo durante tantos anos, tiveram dinheiro para fazer campanha, etc, etc. E mais do que isso, o PT teve ali o comando de muitos movimentos sociais e muitos movimentos ditos
do povo, mas que na verdade eram financiados com dinheiro público, que deixaram esses caras num status de poder muito grande. Tanto que hoje a maior bancada do Congresso é do PT. Então, assim, o PT não é o cerne de todo o problema do país, não é isso. É a estrutura que possibilita que organizações como o PT fiquem tão grandes, né? Sim. E para mudar essa estrutura, a gente precisa fazer esse dever de casa. É longo, é difícil, mas é o caminho que tem que ser tomado um dia. E no ponto ali que eu acho que é um dos que mais me interessa, de poder individual dos estados e tal, qual que seria o caminho para chegar até aí? Cara, novamente, isso infelizmente é uma lei federal. Para isso acontecer, você precisa que os deputados federais chamem uma nova constituinte ou façam uma PEC, que eu acho mais difícil, e mudem a Constituição, cara. Então, é uma constituinte. É uma coisa extremamente gigante. Você fazer uma constituinte é algo muito grande. É algo muito, muito grande. É algo muito importante. É um evento histórico. É algo que muda um país da água para o vinho. Seria mudar a Constituição. Seria mudar a Constituição. Então seria realmente mudar... Mudar a Constituição você tem dois jeitos. Você faz PEC ou você faz uma nova Constituição. Nesse caso, como é uma mudança muito complexa, eu acho que por meio de PEC não vai. Eu acho que a gente tem que fazer outras coisas antes para depois pensar nisso. Infelizmente, porque eu acho que é algo muito necessário. E é uma forma até que seria bom de comparação, né, para estudo, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos fizeram a legalização, a descriminalização da maconha lá. Exatamente. Em um estado e perceberam que tinha um movimento ali que foi melhor para aquele estado. Aí fizeram em outros e começaram a fazer e foram estudando e tal. Exatamente. Até a legalização do porte de arma, da posse e tal. Todos esses movimentos, né? E até falando da questão das legalizações. Até onde que, por exemplo, a legalização do posse de arma e do porte de arma, você acha que vai mudar de fato a vida das pessoas? Vamos lá, cara. Lembrando que porte de arma e posse de arma não é política de segurança pública, tá? Isso é muito mais uma questão de liberdade individual do que de fato uma política de segurança pública. O que acontece no Brasil nós já temos a posse de arma liberada. Para no Brasil, para você ter uma arma, você precisa provar que você não é louco, fazer um exame psicotécnico, mostrar que você não é bandido, não ter ficha criminal, mostrar que você sabe atirar, então você vai lá e faz uma prova técnica. Esses são os 3 critérios. O Estatuto do Desarmamento criou mais um critério, que é o porquê você quer ter uma arma. Porque eu sou caçador, porque eu sou atirador esportivo, porque eu sou colecionador. Este critério aqui, que é um critério subjetivo, é um critério que atrapalha tudo o resto. Então, o que a gente quer é revogar isso daqui. Porque você revogando isso daqui, você deixa o critério objetivo para quem quer ter uma arma que possa ter. Qual é o efeito prático isso causa numa sociedade? Hoje, cara, se você pegar o Brasil... Porque muitas pessoas gostam de comparar o Brasil com outros países, e eu comparo o tempo todo e falo, não, mas o Brasil não é igual a outros países, que aqui não tem educação, etc. Se você pegar antes do Estatuto do Desarmamento, a gente tinha um país com menos educação, mais diferença social, mais miséria, mais armas e menos homicídios por arma de fogo per capita. Então, claramente, o Estatuto do Desarmamento estragou o poder que o cidadão tem de se defender. Então, por mais aversão que você possa ter à arma, eu acho que a possibilidade de uma pessoa comprar uma arma, se ela quiser, é um direito individual que é irrevogável. Então, eu acredito que isso deva ser feito, e eu acho que o efeito prático é positivo, porque as pessoas começam a ter dúvida se o cidadão de bem tem arma. E isso já é um excelente estímulo para que não se assalte. E quem brecou isso foi o PT? Naquela votação que teve? Na verdade, o seguinte, o que aconteceu foi, eu não lembro agora quando que o Estatuto de Desarmamento foi implementado. Em 2006, não foi? Não, ele foi antes, eu não lembro agora, acho que ainda foi no governo... Teve o plebiscito em 2006, né? Aí teve o referendo, porque assim, plebiscito é antes, você faz plebiscito para perguntar o que você vai fazer. Quando você já fez e você faz uma consulta, isso se chama referendo. Então teve o referendo do desarmamento. Eu na época votei sim, eu votei pelo desarmamento, pra você ter uma ideia. E aí, por falta de informação, etc., a população votou sim e se manteve. Aliás, votou não, mesmo com falta de informação, votou não, mas mantiveram com os desarmamentos assim mesmo, e os índices de violência só mostram a calamidade que a gente se encontra. Novamente, você liberar arma significa que você vai ter uma política de segurança pública perfeita e vai estar tudo certo? Não, mas você acaba com o cerceamento de um direito individual da pessoa poder se defender da forma que ela achar melhor. Eu acho que nesse ponto acaba com a covardia também, né? Como assim? Porque hoje em dia a arma ela já está disponível. Me parece muito com o fato da droga. É isso. Está disponível. É exatamente isso. Só que se você quer, você vai ter, brother. Está disponível. Só que normalmente quem compra uma arma hoje em dia, na grande maioria, é pensando em como aquilo vai favorecer e vai botar a pessoa a um ponto assim. Por exemplo, aqui tem 2, 4, a gente está em 6 5 pessoas. lá, tem mais um monte lá fora. Se entra um cara aqui com um revólver, tá todo mundo na parede. Exatamente, é exatamente isso. Então, a gente nem precisa ter arma.
Se o cara pensar, talvez alguém ali tenha Exato. arma, o cara já vai pensar 2 vezes. É justamente, é equidade de poder. É isso. Então, nisso aí eu sou muito a favor. Isso aí mesmo, é. Bolsonaro é na veia, tá ok? Não. Então, não é pra tanto assim, não. Mas eu acho que tem que ter, porque é um direito de defesa, né? É Um lógico. direito de defesa. Como é que você vai se vingar de quem fala mal de Racionais? Aí é um problema tu, hein? É um problema. Não, mas eu realmente acho que isso aí é uma coisa importante e tal. Outra coisa que eu queria falar contigo em questão de hoje a gente está com uma Constituição totalmente remendada. Como que você se porta, e não você, mas muito provavelmente, muito mais o Congresso, como deveria se portar se eu tenho, por exemplo, eu vejo muita gente criticando o Bolsonaro por não ter aprovado uma lei, por não ter um projeto de lei. Eu vejo de outra forma. Eu acho que se a gente tem uma Constituição, não é para todo momento a gente está criando uma lei ou está criando uma mudança, uma PEC, um negócio e ficar acrescentando vários detalhezinhos, porque fica essa merda que a gente tem hoje. É que na verdade é o seguinte, vamos lá. Pra que é uma Constituição? Uma Constituição, ela não serve ali como uma especificidade de leis pra tudo que... Porque as coisas mudam, as coisas são dinâmicas. Vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que inventaram a internet. Aí, bom, como é que você vai fazer? Você vai fazer uma Constituição nova porque inventaram a internet? Tudo bem. Aí inventaram um aplicativo novo. Não, vamos fazer uma Constituição. Não. Então, a Constituição ela é a diretriz que um país vai tomar. Qual que é o defeito do nosso país? E isso é um defeito observado em vários países que têm uma Constituição semelhante à nossa. A nossa Constituição é muito grande. Ela é gigante, cara. Cara, a nossa Constituição, ela delibera sobre direito trabalhista. Isso é um absurdo, cara. Ela delibera quantas horas uma pessoa trabalha ou não. Isso é um absurdo. A nossa Constituição é muito grande. Por isso que ela tem tantos remendos. Eu acho que uma Constituição boa, isso não é a opinião do Arthur, isso é factual, é uma Constituição enxuta que protege o cidadão dos poderes do Estado. É isso. Você tem que fazer uma Constituição onde você vai garantir os direitos individuais de um cidadão perante o acúmulo de poder do Estado. É isso. Fez uma Constituição enxuta. Nesse sentido, a partir dali, de um país organizado, federado, etc., você começa a criar as leis locais e a partir dali as especificidades que o tempo vai lhe trazendo. Então, é por isso que assim, as pessoas acham que a qualidade legislativa de um deputado é o quantas leis ele aprovou. Eu acho que não, eu diria ao contrário. É quantas leis ele não deixou aprovar. Entendeu? Então é isso, cara. É um absurdo. É coisa que você, quando você começa a perceber a política, o jogo político, você começa a perceber esse tipo de coisa. Por exemplo, obviamente o tempo vai tratar de criar novas necessidades. Mas a gente mudou tanta coisa e que ficou ambíguo. E, tipo, a Constituição ela aponta para dois lados. Me parece que a Constituição, hoje em dia no Brasil, me parece assim, ó, vai lá e faz. Vai lá e faz, se você tiver dinheiro, tem uma leizinha para você. Tem uma brecha para você, tem uma vírgula, tem algum lugar para você se esquivar. Hoje em dia, parece papo de esquerdista, mas hoje em dia é real. Quem vai pra cadeia é quem não tem grana. Basicamente quem... Hoje, basicamente sim, é verdade. Se um playboy atropela um cara na rua e mata e ele tava bêbado, ele não vai preso. Eu vou dar um exemplo lá na nossa cidade. Na nossa cidade, o filho do prefeito tava bêbado dirigindo, matou 3. Tá solto. Se eu tivesse bêbado dirigindo, talvez estaria preso. Porque eu não sou rico. Então, é complicado pra caralho. É que aqui a gente tem vários problemas. A gente tem uma Constituição problemática, a gente tem uma lei penal problemática e a gente tem um Código de Processo Penal problemático. São 3 coisas diferentes. Eu não sou ali um especialista em Código Penal, etc., mas nós temos vários problemas. Inclusive, uma das pautas do Kim é justamente essa, reformar isso, deixar mais moderno e fazer com que a impunidade acabe no Brasil, né? É uma das pautas principais ali dos pensadores de direita, inclusive. Para finalizar, eu queria perguntar um negócio que eu acho que todo mundo do Brasil queria perguntar isso para alguém que trabalha com política, alguém que é político. Por que tem corrupção que é tão evidente e mesmo assim segue impune? Por causa da estrutura do nosso país. Hoje, novamente, a gente tem um negócio chamado foro privilegiado, que a ideia do foro privilegiado é boa. Porque, imagina o seguinte, imagina que você é um presidente, e aí um cara te processa e um juiz pode te mandar ir preso. Aí manda preso de presidente. Tem que ter foro privilegiado, eu entendo. O problema é que no nosso país, a estrutura do foro privilegiado, que é do STF, a estrutura do STF, faz com que o STF possa legislar sobre outras coisas, literalmente legislar e não julgar o que é de seu mérito.
Então hoje, literalmente, você pode ter um inquérito no STF onde um ministro pede vistas, senta em cima, não tem prazo para entregar. Enquanto isso, você vai, como eu falei, julgando o cara que roubou bermuda, título de futebol, etc. Então, a gente precisa de uma mudança na estrutura do país. E como que é essa mudança? Em primeiro lugar, eu acho que a gente deveria tirar a Corte Constitucional do Poder Legislativo. Vai ser uma corte que julga só isso. Isso é muito difícil de fazer. Então, o que dá para ser feito é, agora, com a aprovação do pacote do Moro, se criminalizar algumas atividades, até eleitorais, que são ilícitas, e colocar o cara para dentro da cadeia. E mais do que isso, agilidade no Código do Processo Penal, que é o que a gente precisa. A gente tem muitos meandros ali que bons advogados ficam se utilizando para que a impunidade continue, e não só isso, a gente tem alguns absurdos, aí não só no caso de corrupção, mas por exemplo, progressão de regime, para o regime semiaberto, aí não existe regime semiaberto no Brasil, o cara vai pra rua, esse tipo de coisinha que, nesse aspecto eu sou otimista, porque as pessoas que foram eleitas dessa nova geração e com esse novo pensamento já tem isso em foco. Tá? Pode demorar um pouquinho, mas acho que já estamos caminhando na direção de moralizar isso daí. Até nisso que tu falou de regime e tal, o 45% hoje da população carcerária do Brasil é de gente que ainda não foi julgada. Tem isso também. Acúmulo de processos. Não é só uma falta de... Você descumpre, né? Porque enquanto você não é comprovadamente culpado, você não deveria perder sua liberdade, você está descumprindo algo, como também é um gasto a mais, né? Exagerado, de 45%, a gente está falando da metade. Sim. Então, e vendo tudo isso, a gente já falou de vários negócios aqui, e todos eles a gente vê tipo, uma situação meio que caótica hoje. Você vendo tudo isso, você acha que o Brasil, nos últimos anos aí, agora, principalmente desde a época que você começou, agora, tipo, a falar, tipo, você acha que está melhorando? Acho que está melhorando a passos de formiga, mas eu acho que vai melhorar justamente por causa da revolução que a gente teve na comunicação. A partir do momento que chegou a internet, a partir do momento que a gente consegue comunicar, a guerra de narrativas, apesar da polarização, ela faz com que a cobrança dos políticos seja maior, e eu acho sinceramente que isso vai mudar. Eu acho que demora um pouco, mas eu acho que dentro dessa década a gente ainda vai tentar para conversar de forma diferente, num país melhor. Você acha que dentro dessa década? Acho que sim. Então tá. Obrigado. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Gostou do papo? Pra caramba, valeu. Então, e o pessoal que ficou bravo comigo, volta lá, Mamãe Falei, se inscreve lá, tem bastante coisa legal. Nem que for pra dar dislike, mas se inscreve lá, que eu preciso de uns inscritos. Vai lá ver, igual ele falou, eu posso falar aqui. Às vezes vocês estão acostumados com a minha opinião, vai lá e conhece a dele. É isso aí, tamo Então, junto. vai ser legal. Valeu. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis.